Oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O ministro do STF, Celso de Mello, derruba o sigilo do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. O objetivo era comprovar se o ex-ministro Sérgio Moro tinha razão ou não ao afirmar que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente em investigações da Polícia Federal. Mas o vídeo da reunião revela muito mais. Entre muitos palavrões e insultos, Bolsonaro diz que a ação de governadores para combater o coronavírus tem razões ideológicas. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. O ministro da Educação, Weintraub, defende prisão para integrantes do Supremo Tribunal Federal. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. A ministra da Cidadania, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, fala em cadeia para chefes dos executivos estaduais e municipais. Os governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, diz que o governo deve mudar regras de proteção ambiental agora. Nas palavras dele, neste momento de tranquilidade, enquanto a imprensa se concentra no combate ao coronavírus. Tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Na reunião, o presidente Bolsonaro critica o sistema oficial de informações. E revela que tem um sistema particular que funciona. Sistema de informações, o meu funciona. O meu particular funciona. Os outros que tem oficialmente, desinforma. E a fala mais aguardada é revelada. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou expor minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. O ex-ministro Moro disse que o presidente se referia à tentativa de intervenção na Polícia Federal do Rio. O presidente alegou que falava da segurança dele, de familiares e amigos. E o ministro do GSI, o verdadeiro responsável pela segurança, diz que foi apenas um exemplo hipotético. O ministro Celso de Mello solicita que a Procuradoria-Geral da República se pronuncie sobre o pedido de partidos para apreender o celular do presidente. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, diz que a apreensão teria consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. O Brasil é o segundo país com o maior número de casos de Covid-19 no planeta. O Ministério da Saúde confirma 1.001 óbitos a mais. Oficialmente, são agora mais de 21 mil no total. Belo Horizonte anuncia a abertura gradual do comércio. A Universidade de Oxford recruta mais de 10 mil voluntários para testes da vacina contra a Covid. Um estudo com 96 mil pacientes reafirma riscos da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes com coronavírus. Prorrogadas as inscrições do Enem. 22 de maio. O Jornal Nacional está começando. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, garantiu a todos os cidadãos brasileiros o direito de tomar conhecimento dos fatos que se deram durante a reunião ministerial do último dia 22 de abril. Naquela quarta-feira, o presidente da República reuniu ministros para apresentar queixas, cobranças e impropérios. O encontro se tornou objeto de interesse nacional porque tanto o presidente Bolsonaro quanto o ex-ministro Sérgio Moro afirmaram que uma gravação daqueles diálogos provaria o que cada um deles afirma, embora afirmem coisas opostas. Moro diz que o presidente o havia pressionado e ameaçado com o objetivo de interferir politicamente em investigações da Polícia Federal por meio da troca do superintendente do Rio de Janeiro. Bolsonaro afirma que não tentou interferir, que não mencionou
Polícia Federal nem Superintendência. A gravação da reunião divulgada hoje permite saber, afinal, o que foi dito e por quem. E revela ainda ideias antidemocráticas de ministros com a defesa da prisão de governadores e de ministros do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu na reunião de abril, o que foi dito e por quem, você vai ver ainda nesta edição do Jornal Nacional, que começa com um noticiário sobre o que é mais importante: as vidas em risco na pandemia do coronavírus. O Brasil se tornou hoje o segundo país com maior número de casos de Covid-19 no planeta, 330.890. Quase 21 mil novos casos foram incluídos de ontem para hoje e mais 1.001 mortes. Oficialmente, são agora mais de 21 mil óbitos no total. O Amazonas enfrenta dificuldades enormes de atendimento a doentes em cidades menores. Um aparelho de raio-x parado há mais de 40 dias e um respirador há mais de um mês. Os dois equipamentos estão novos, ainda na caixa, e guardados no Hospital Municipal de Tonantins, a 863 quilômetros de Manaus. Eles poderiam ter sido usados para salvar o seu Getúlio Marinho, de 68 anos, que morreu no último dia 5. Ficou 8 dias internado no hospital da cidade com Covid-19. Em estado grave, não conseguiu ser transferido para Manaus, que não tinha vaga nas UTIs. O meu pai morreu solicitando o raio-x e ele não conseguiu, porque lá o raio-x não está funcionando, que nem Coveiro tem. O meu pai foi enterrado por 3 sobrinhos dele. Eles mesmos enterraram meu pai. Seu Indeberto Rocha, de 65 anos, foi outra vítima. Morreu ontem, após 3 dias de internação. Com Covid-19 e em estado grave, ele teve uma parada cardíaca. Não tinha um médico na hora que ele mais precisou. Tinha uma enfermeira e um técnico e não tinha aparelho respiratório. O secretário de Saúde de Tonantins, José Júlio Júnior, informou que não há técnico disponível para instalar o raio-x no hospital e que o respirador está sendo utilizado no transporte de pacientes e que ele estava embrulhado e na caixa para preservar o equipamento. Enquanto os equipamentos ficam nas caixas, a doença invade o interior do Amazonas. 52% dos casos confirmados estão fora da capital. Os pacientes mais graves são transferidos para Manaus, única cidade com UTI. A taxa de ocupação de leitos já é de 82%. O governo da Paraíba interrompeu o transporte intermunicipal até o dia 31 de maio.